Coisa tá feia. Eu mandei um e-mail, né, grande aí para todo mundo, com um conjunto aí de anotações, notas de aula, livros, né, que vão basear as próximas 2 ou 3 aulas e algumas aulas anteriores, né, que a gente fez. Você que é o Guilherme? Eu? Rafael. Você é o Rafael. Tem o Guilherme da UF. Vocês conhecem ele? Sabe quem é? É que o e-mail dele voltou. O e-mail da UF acho que não recebe coisa com anexo muito grande, tem mais ou menos 10 MB de anexo ali. Então, beleza, já mandei um e-mail para ele também. Deixa eu só descrever assim, o espírito, né, da coisa. Né? Tem um primeiro grupo de anexos, está lá escrito dirac.pdf. Né? Como vocês devem ter visto, a gente está pressupondo, né, familiaridade com a equação de Dirac. Mas talvez tenha pessoas que não tenham familiaridade com a equação de Dirac. A gente não cobriu esse tópico também lá nas atividades formativas de verão, né, naquele curso que está lá. Né? Então a gente pressupôs, olha, as pessoas têm familiaridade com a representação de Dirac, mas ninguém sabe se é isso mesmo. Então, para quem não tem, vale a pena dar uma olhada nas primeiras 3 sessões, tá certo? Que tem uma introdução histórica, né, para a equação de Dirac, etc. e tal, para as matrizes gama. Tem algumas coisas assim que eu acho que ajudam a pessoa a ficar um pouco mais familiar, né, com aquilo. Da sessão 4 em diante, o pau quebra, tá certo? Não é para qualquer um. Mas dá para tentar do mesmo jeito, não tem problema. Aí, o que eu recomendaria? Quem estivesse lendo, quem resolvesse ler essas notas de aula, me procura quando chegar nessa sessão. Né? Me procura e aí eu faço um panorama rápido do que está acontecendo. Né? Na verdade, a pessoa precisaria acessar o capítulo 5 do livro do Winder. Parece uma coisa assustadora, mas com o encaminhamento necessário é possível, não tem maiores problemas não. Tá certo? E ali tem contas específicas que vão ajudar a caracterizar de vez um campo fermiônico, tá certo? Um campo spin meio, massa diferente de zero, né? Um cara que se transforma na representação de Dirac. Então, ali é para, vamos dizer assim, a gente ganhar familiaridade com a equação de Dirac. Quem achar que pode estar entendendo as coisas, mesmo sem ter essa familiaridade, pode deixar isso para ler num outro momento, etc. Isso não faz parte, né, da avaliação do curso, mas pode ser importante para as pessoas terem um entendimento mais consolidado, né, do que está acontecendo. Então, ali, tudo que está ali é sugestão, né, mas material de apoio, mas essa daí é mais sugestão ainda. Né? A segunda parte diz respeito ao livro do Ruta, que eu já enviei para vocês no e-mail anterior, tá certo? Eu enviei junto com a primeira versão das notas de aula 10, tá certo? Que agora também eu mandei uma segunda versão das notas de aula 10, corrigidas as besteiras ditas na aula passada, na aula antepassada. Né? E nessa segunda versão do livro Muta, o que é interessante ali, pelo menos nesse momento, claro que o próprio livro Muta, né? Olha lá. Tá bom, te conheço, hein? Beleza. Segunda-feira vai ser proibida a aula, né? No livro Muta, o que tem de legal é o capítulo 1 e, até esse momento, a seção 2.1, que é a seção que trata da construção das teorias na verdade, da Lagrangiana da QCD. É o trabalho que nós fizemos até agora, aqui na aula, que está nas notas de aula 10, né? Mas visto por outro ângulo. O capítulo 1 não. O capítulo 1 é a constituição do conceito de cor, né? Espectroscopia hadrônica. Então ele tem um resumo daquela coisa toda que a gente fez, que a gente precisou de teoria de grupos para fazer e tal. Ele tem um resumo bem legal, né? Vale a pena dar uma olhada também para organizar o conhecimento que pode eventualmente ter ficado um pouco disperso na cabeça de vocês, certo? Então esse aí é o livro
Muta, né? Essas coisas são para extrair do livro do Muta. E finalmente tem o outro livro que eu enviei para vocês, que é um livro que tem um título assustador, né? Renormalização para o praticante, para o prático, practitioner, practitioner, né? Normalização para o praticante, né? Então, né? Praticante de normalização. Enfim, mas o livro eu acho um livro bastante claro, né? Assim, sobre QCD, pelo menos do ponto de vista de quem já sabe coisas básicas, né? De teoria de campos, etc. e tal. O que nós vamos usar desse livro nesse momento, e talvez a gente volte a ele no futuro, né? O que a gente vai usar nesse momento são os apêndices, tá certo? Aqueles apêndices que estão nas páginas que eu indiquei. Então esquece o resto do livro, vai direto à página 209, por mais que pareça ousado ir direto à página 209, algum livro de física, né? Vamos direto à página 209, lá ele vai falar sobre variáveis de Grassmann, etc. e tal, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui hoje. E vai falar também sobre o método de Fadeev-Popov, que eu acho que está bem falado ali. De certa maneira, vamos avaliar, ali é uma forma, vamos dizer assim, de organizar o meio de campo, né? A maneira como eu vou falar aqui provavelmente não está falada lá, mas pelo menos tem uma referência, e lá ele tem outras referências, também dá para buscar, né, se for o caso. Então tem esse livro Pascoal também está sugerido lá, né? Tudo isso, como eu disse, são sugestões de leitura, né? Em seguida, quando a gente estiver montado, né, eventualmente, a lagrangiana quântica, né, da QCD, passar aí uns exercícios, umas coisas assim, talvez esses livros sejam úteis para fazer os exercícios, talvez não, talvez só umas aulas, isso aí depende do que vai sair ainda da minha cabeça, que não está planejado, tá certo? Então vamos lá. Bom, o que é essa história de variáveis de Grassmann, né? Trata-se do seguinte, a integral funcional, né, lá nas atividades formativas de verão, ela foi trabalhada com um sistema bosônico, né? Tem uma correspondência, vamos dizer assim, campos escalares, campos vetoriais, campos tensoriais, com índices de Lorentz, vários índices de Lorentz, costumam descrever partículas bosônicas, partículas de spin inteiro. Campos com índices espinoriais, quer dizer, um espinor de Dirac, um espinor de Weyl, um campo de Hariri-Schwinger, que contém índices vetoriais e espinoriais, costumam descrever partículas de spin semi-inteiro e, portanto, férmicos, tá certo? A descrição desses campos ela é bastante diferente, embora ela siga linhas similares, né? Mas chega um momento em que elas se diferenciam, né? Basicamente, quando você está falando de campos que descrevem bósons, esses campos são colocados para obedecer relações de comutação, certo? Quando você fala de campos que descrevem férmions, você é obrigado, certo? Atenção, obrigado a usar relações de anticomutação. Né? Não é que você sabe que você tem que usar relação de comutação para um campo e relação de anticomutação para outro. Né? Não tem teorema do spin estatístico, certo? O que você chama de bóson e férmion, em princípio, não tem nada a ver com spin, certo? Tem a ver com o comportamento do vetor de estado de um conjunto de N dessas partículas. Né? Se você tiver uma situação em que você tem partículas idênticas e você trocar a posição dessas partículas dentro do seu vetor de estado, ou trocar a forma como você lista essas partículas no vetor de estado, seu vetor de estado em 4 dimensões tem duas opções para se comportar. Ou ele mantém o sinal dele, ou ele troca de sinal. Tá certo? Então você pode ter vetores de estado para partículas, que um monte de partículas, que quando você troca duas idênticas dentro de si, esse vetor não troca de sinal, ou um vetor de estado
para um sistema de N partículas, quando você troca duas delas, o vetor de estado troca de sinal. No primeiro caso, você tem partículas que participam de vetores de estado dessa forma, são chamados de bósons. Partículas que participam de vetores de estado antissimétricos são chamados de férmions. Certo? Isso é um bóson, isso é um férmion. Isso é a definição de bóson e férmion. Certo? Mais tarde, você vai ver que existem partículas de spin meio, de spin 1, de spin 0, de spin 2, né? Sei lá, quem sabe, né? Que tem partículas de spin 2, né? 3 meios também, que sei lá, quem sabe, né? E você tem uma frase que costuma ser dita, né? Que é a seguinte: partículas de spin inteiro são bósons, partículas de spin semi-inteiro são férmions. Essa frase, na verdade, é um teorema, isso aí é provado. É provado desde o momento que você associa campos a partículas. Tá certo? Então, se você associar um campo, né, a uma partícula de spin, por exemplo, um meio, né, você só tem uma descrição consistente dessa partícula se esse campo for quantizado com relações de anticomutação e, portanto, produzir partículas que montam estados de N partículas onde ele troca de sinal quando você troca uma partícula com a outra. Né? Isso conecta o spin 1 meio com o férmion. Mesma coisa, spin 1 ou spin 0 com bóson. Tá certo? Você conecta essas coisas através do campo. Se você usar campos para descrever partículas, essa conexão aparece. Chama-se teorema de spin estatístico. Tá certo? Então, isso divide o mundo, na verdade, né, em dois tipos de operadores, né, que você tem que considerar a álgebra desses operadores de maneira diferente. Os operadores associados com partículas de spin inteiro, que vão ser bósons, têm que ser quantizados, ou têm que obedecer a uma álgebra baseada em relações de comutação. Os operadores associados com partículas de spin semi-inteiro, tá certo? Tem que ser quantizados, ou seja, tem que obedecer a uma álgebra. Quando eu falo álgebra, eu estou falando de relações de comutação, por exemplo, né? Entre um operador num tempo e outro operador no outro tempo. Né? Eles têm que obedecer uma álgebra baseada em anticomputadores e não em computadores. Férmions, portanto, têm que ser quantizados com auxílio de relações de anticomputação. É isso que te traz direto para o princípio de exclusão de Pauli e para o princípio do teorema de spin estatístico. Aliás, isso é o teorema de spin estatístico. Então, quando a gente vai falar de férmions, nós temos que usar relações de anticomputação. Né? Isso implica uma dificuldade. Pelo menos nos nossos esquemas mais tradicionais, né, de quantização. Como é que a gente quantiza alguma coisa, né, lá na mecânica quântica? A gente faz assim, vamos ver se vocês concordam comigo. Né? A gente analisa um sistema clássico, tá certo? A gente identifica os graus de liberdade desse sistema clássico, x e p, por exemplo, né? E a gente transforma esses graus de liberdade clássicos em operadores. A gente associa operadores. Ao grau de liberdade x vem um operador x grande. Ao grau de liberdade p vem um operador p grande. Tá certo? Mas que operadores são esses? Eu associo um operador ao x, um operador ao p, mas aí eu continuo no escuro. Né? Eu tenho que dizer que operadores são esses. O critério para eu dizer que operadores são esses é a álgebra. Certo? E como é que é isso? Como é que é estabelecida essa álgebra? Essa álgebra é estabelecida dessa maneira. Né? Se eu tenho x e eu tenho p, por exemplo, grau de liberdade do meu sistema clássico, né? Eu sei que o parênteses de Poisson de x e p em tempos iguais, né? Isso aqui dá 1. Né? Ok? Então, quando eu vou quantizar, o que significa quantizar? Né? Significa pegar esse grau de liberdade e associar a ele um operador x.
pegar esse grau de liberdade e associar a ele o operador P, tá certo? Mas que operador X e que operador P? Operadores X e P que satisfazem uma álgebra baseada em relações de comutação H cortado com 1, certo? Quando você escreve isso aqui, tá certo? Você vai saber quem é X e quem é P. Basicamente, é a mesma coisa das álgebras de Lie. Né? Qual o problema lá da álgebra de Lie? Você tem uma relação de comutação de vários geradores entre si. Você quer descobrir quais são as matrizes, né, que satisfazem aquelas relações de comutação. É a mesma coisa aqui. Aqui você tem uma relação de comutação entre essas duas matrizes. Né? Você quer saber quais são as matrizes no espaço em questão, que é o espaço de Hilbert, né, e tal, que satisfazem essa relação de comutação que está aparecendo aqui. Se vocês olharem o complemento, um dado complemento lá do capítulo 2 do COIN, vocês vão ver que se você tiver dois operadores que satisfazem essa álgebra, você determina praticamente tudo sobre esses dois operadores. Você estabelece uma representação na qual um deles é diagonal e você define, você deduz a forma do outro. Então, se o x for diagonal, você pode deduzir que o p, né, na representação em que o x é diagonal, é 1 sobre i dx. Se o p você escolher como diagonal, você vai descobrir que o x vai ser i dp. Tá certo? Isso é um teorema, isso também é mostrável. Né? Então, o que vocês chamam de quantizar, né, vem disso, de identificar graus de liberdade de um sistema clássico, associar operadores a esse grau de liberdade do sistema clássico e impor relações de comutação que são herdadas dos parênteses de Poisson através da seguinte regra. Né? Certo? Você diz, ó, se xp é igual a 1, 1 sobre i, o comutador também é igual a 1, de modo que o comutador está aí. Tá certo? Então isso é o que a gente chama de quantizar. Mas e quando a gente fala de um Fermi? Né? Desculpa, antes da gente falar disso, vamos para a situação de campos. Né? Então, quando eu tenho campos, como eu chamei a atenção, inclusive, na aula passada, mesmo que eu chame de Lagrangiana clássica, uma teoria de campos relativísticos, já envolve H cortado. Então, você já tem você já parte de uma situação onde o que você está chamando de campo clássico, na verdade, já tem um substrato quântico no meio. Né? Mas o que você faz é fazer o seguinte, você tem, né, por exemplo, no campo escalar, você tem um φ de x, você vem e transforma esse φ de x num operador. Né? A esse campo φ de x, né, você tem um momento canonicamente conjugado, π de x, você também transforma o seu momento π de x num operador. E você tem um parêntese de Poisson em tempos iguais desses caras. Né? Você pode definir de maneira análoga que você define os parênteses de Poisson para número finito de variáveis. Você usa a mesma regra, né? Parênteses de Poisson vai 1 sobre o comutador, mesma analogia, e você vai terminar com operadores que tem que satisfazer isso aqui, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, só que o que define os graus de liberdade do seu sistema clássico, vamos botar aspas aí, não é mais números, e sim campos. Né?
são acostumados, por exemplo, com o campo eletromagnético. O campo eletromagnético é um sistema dinâmico. Você pode ter uma lagrangiana que gera as equações de Maxwell, não tem problema. E esse sistema cabe perfeitamente, por exemplo, na quantização do campo eletromagnético. A pergunta é, como é que você faz isso quando você está falando de férmions? Como é que você quantiza uma teoria com férmions? Qual a razão disso? A razão disso é que você tem que usar relações de anticomutação. O ponto de chegada, no caso dos férmions, são relações de anticomutação. Tá certo? Quer dizer, você tem que obter, você sabe que tem que obter, né, operadores psi de x e π, vamos chamar aqui psi de x, né, tais que eles obedeçam essas relações assim, né, psi de x com π psi de x igual esse tipo de relação de comutação é obrigatório. Tem uma série de argumentos pela qual a gente tem que chegar nisso, mas vamos dizer que o nosso ponto de partida para isso é que esses caras são construídos em termos de operadores de criação e aniquilação, e esses operadores de criação e aniquilação são obrigados, no caso de férmions, a satisfazer relações de anticomutação. Tá certo? Então, você tem que chegar nisso aqui. Mas como você chega nisso aqui? Né? Não é usual. O nosso ponto de partida, na nossa teoria clássica, é sempre com variáveis comutantes. A gente não parte de um conjunto de variáveis anticomutantes, de modo que no final, melhor escrever assim, né? Menos, né? Mais. De modo que no final eu pegue um parêntese de Poisson, né? E leve um sobre anticomutador, e isso aqui me dê, né? Há inclusive tentativas de você definir sistemas, entre aspas, clássicos, né? Baseados em relações de anticomutação, que, quando quantizados, vão gerar as relações de anticomutação necessárias para os campos. Tá certo? As relações de anticomutação são o que garante que você vai obedecer ao princípio de exclusão de Pauli. Tá? Isso é chamado de mecânica pseudoclássica. Tá certo? A mecânica pseudoclássica ela é montada para construir anticomutadores, ou antiparênteses de Poisson, mais especificamente. Tá certo? São esses objetos que, com uma regra de quantização como aquela, vão gerar os anticomutadores no nível quântico. Você veja que o ponto de vista já é radicalmente diferente. Por quê? Esse cara aqui vai ser associado a um operador. Esse cara aqui vai ser associado a um operador. O antiparêntese de Poisson vai ser associado ao anticomutador. Né? Só que esse objeto, em geral, ele não é um objeto real. Ele é complexo. De modo que, quando ele for associado a um operador, ele vai ser associado a um operador que, em geral, é não hermitiano. Portanto, esse objeto aqui não vai ser um observável físico. Até agora, lá na mecânica quântica não relativística, tudo que a gente tinha era associado a observáveis físicos, a operadores que eram hermitianos, que possuíam um conjunto completo de observáveis que comutavam entre si. A situação com os férmions é diferente. Em geral, a menos de situações muito particulares, eles não vão ser associados a operadores hermitianos. Vão ser associados a operadores não hermitianos. Então, eles não são observáveis físicos. Eu posso esquecer férmions como observáveis físicos. Né? Operadores fermiônicos representam observáveis físicos. De maneira geral, nos campos também é assim. Embora, por exemplo, no
campo escalar real, vai ser associado com um operador hermitiano. Isso é enganador, isso aí só funciona quase que para os campos reais. Os campos reais praticamente não existem na natureza, só existe coisa complexa. Por quê? Porque com campos reais você não tem a possibilidade de carregar números quânticos, tipo carga, número bariônico, estranheza, essas coisas. Tá? Então, vamos dizer assim, isso aqui é só uma ideia geral para a gente motivar, né, a introdução de uma álgebra anticomutante no nível clássico, tá certo? Pegou as aspas aí? Tchau. Né? A gente pretende ter um mundo clássico, que na verdade nós vamos chamar de pseudo-clássico, porque nem de longe, de fato, eles estão associados a graus de liberdade reais que você vai poder medir. Né? São coisas formais que são montadas com o intuito de produzir um resultado quântico que tem a ver com anticomputadores. Tá certo? Coisa similar vai acontecer no nível da integração funcional. Né? A integração funcional, vamos rememorar conclusões que a gente chegou lá nas atividades formativas de verão, certo? Na integração funcional, a gente acaba considerando, né, uma soma sobre todas as configurações. Uma soma sobre todas as configurações clássicas. Né? Os objetos básicos que a gente quer calcular com isso são, vamos dizer, momentos de uma certa distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade em questão é exponencial de IS, onde S é a ação. E o que você vai calcular são momentos dessa distribuição, ou seja, integrais funcionais em dφ, φ de x1, φ de x2, φ de x3, exponencial de IS. Essas são as funções de Green. Né? São essencialmente as funções de Green. A mesma coisa, só completando aqui o raciocínio. E por que eu quero calcular esses momentos? Porque são esses momentos da distribuição de probabilidade exponencial de IS que estão associados com os elementos de matriz S através da fórmula de redução. Tá certo? E matriz S é um que está associado com seções de choque, taxa de decaimento, coisas que eu meço. Tá certo? Então a gente tem completando essa conexão aqui com o mundo real. Para os férmions é a mesma coisa. Eu vou calcular também momentos, né, da função de distribuição de probabilidade exponencial de IS. Né? Só que, como os férmions estão associados com operadores que anticomutam, descobriu-se já há muito tempo, e a duras penas, né, que se você não usar configurações pseudo-clássicas que anticomutem também, vai dar errado, vai dar problema. Certo? Então a gente precisa, para que a integral funcional reproduza os mesmos resultados do formalismo canônico, do formalismo que não usa integrais funcionais, você precisa usar, no nível da integral funcional, campos que sejam anticomutantes. Tá certo? Se não usar, não dá certo. É simples assim. Tá certo? Quer dizer, não tem nenhuma motivação física, de fato, possível para você chegar e dizer que você deve usar variáveis de Grassmann. A única motivação física que pode ser levada completamente a sério é essa. Se não usar, não funciona. Tá certo? Se eu não usar números de Grassmann, eu não tenho uma representação de integral funcional para teorias fermiônicas. Ter uma representação de integral funcional é uma vantagem tanto, como a gente vai ver explicitamente na segunda parte, não vou dizer da aula, mas vou dizer do assunto, método de Faddeev-Popoff. Certo? Então a gente precisa ter uma representação de integral funcional da QCD,
como um todo. Né? Ali a gente vai conseguir se sentir bastante à vontade para discutir a quantização correta das teorias de Cayley, né? Das teorias da QCD, no caso. Bom, dito tudo isso, né, eu espero ter convencido vocês, né, a aceitarem de cabeça baixa, de olhar perdido, né, um bando de coisas estranhas que eu vou escrever aqui, certo? Nesse quadro negro agora. Né? Então, basicamente, eu vou introduzir aqui um conjunto, né, de quantidades que não são operadores, né, e não são números. Né? Eles são chamados de variáveis de Grassmann. Né? Eles formam uma álgebra no seguinte sentido. Né? Você impõe sobre esses caras que todos eles anticommutem entre si. Observe que eu não escrevi ali delta e j, eu escrevi zero. Certo? Significa que se você fizer i igual a j, né, você vai ter θi vezes θi ao quadrado, mais θi vezes θi ao quadrado, portanto 2θi ao quadrado, igual a zero. O que significa que θi ao quadrado é igual a zero. Né? Então, esses são objetos formais, bizarros, sem correspondência física nenhuma. Vamos deixar as coisas bem claras, em português bem claro. Não adianta ficar procurando o sentido físico das variáveis de Grassmann. Elas são uma ferramenta, é isso que elas são. A gente vai ver para que a gente usa. Né? E a gente pode, por exemplo, a partir das variáveis de Grassmann, né, definir um espaço, né, um espaço vetorial, né, gerado por variáveis de Grassmann, mais a identidade, mais produtos arbitrários dessas variáveis de Grassmann. Certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tivesse duas variáveis de Grassmann. Né? Então, se eu tenho duas variáveis de Grassmann, né, eu tenho θ1 ao quadrado é igual a θ2 ao quadrado igual a zero, isso eu já sei. Né? E eu sei também que θ1, θ2 mais θ2, θ1 é igual a zero. Isso eu defino aqui as regras do jogo. Né? Então, eu posso botar alguma coisa que é independente de θ1 e θ2, que eu vou normalizar, vou chamar de 1, né? O número 1 mesmo. Né? Depois eu posso botar o próprio θ1, o próprio θ2, né? E não me resta mais muita coisa a fazer a não ser botar θ1, θ2. Né? Porque θ1 ao quadrado é zero, θ2 ao quadrado é zero, pelas regras que a gente estabeleceu. θ1, θ2 eu não sei o que é. Se você quer menos θ2, θ1, então, portanto, θ2, θ1 não é linearmente independente de θ1, θ2. Tá certo? E coisas do tipo, por exemplo, né, θ1, θ2, θ1 se reduzem a θ1 ao quadrado vezes θ2, né? E isso é zero. Então, se você tiver qualquer monômio, né, envolvendo mais de um θ1, isso aí vai dar zero, usando as relações de anticomutação. Então, a função mais geral de θ1 e θ2 que você possa imaginar na sua vida, ela vai ser simplesmente isso aqui. Ó. Ela vai ser uma certa constante, F0, mais F1 θ1, mais F2 θ2, mais F2 θ1, θ2. E acabou. Quer dizer, se você quiser encontrar nesse espaço, nessa álgebra,
composta, né? Quer dizer, eu estou supondo aqui que eu tenho a operação de multiplicação por escalar, né? Que isso aí é um espaço vetorial que eu posso somar, né, elementos da álgebra, etc. e tal. Se eu tiver essa operação de obter um elemento da álgebra a partir de θ1 e θ2, o elemento da álgebra mais geral que eu posso obter é esse aí. Não tem outro. Tá certo? Até aí tá ruim, mas dá para aguentar, né? Começa a ficar chato quando a gente começa a impor a existência de derivadas, né? Então, por exemplo, eu vou falar sobre a derivada em relação a θ1, né? Como eu tenho uma estrutura que é basicamente uma estrutura de monômios, tá certo? Eu vou usar como regra para definir as minhas derivadas mais ou menos a mesma regra que eu usaria para definir derivadas de monômios, né? Então, por exemplo, se eu tiver a derivada de θ1 em relação a θ1, eu vou dizer que isso aqui dá 1. A derivada de θ1 em relação a θ2, eu vou dizer que dá 0. E se eu tiver um cara assim, eu vou definir isso aqui como sendo θ2. Você fala, bom, no caso de variável de Grassmann, você poderia imaginar derivar de lá para cá, ao invés de derivar daqui para lá, e aí você poderia terminar em menos θ2. Então é interessante você definir duas derivadas, uma derivada à direita e uma derivada à esquerda. Essa daqui é a derivada à esquerda. A derivada à direita, né, ela faz outra coisa, né? Então se você tiver θ1, θ2, d de θ1, isso daqui é menos θ2, porque você imagina que o θ1, d de θ1 está passando por cima do θ2, nesse passar por cima ele troca de sinal, e aí mata o θ1 quando ele chegar lá. Você pode indicar a derivada à esquerda dessa maneira, e aqui a derivada à direita, né? Isso vale para o nosso exemplo, né, bidimensional, né, com duas variáveis de Grassmann, e vale também para o exemplo com n variáveis de Grassmann, né, sem problema nenhum. Se eu definir derivada, agora também eu posso definir integral. Integral agora é uma operação que ela vai pegar um elemento dessa álgebra, ou seja, em geral, uma combinação linear de todos os produtos de todos os θs, né? No caso de 2 θs, essa é a combinação linear mais geral. No caso de n, você pode imaginar que o negócio se estende um pouco mais, tá? Então, ele vai pegar um elemento dessa álgebra e vai me devolver um número, tá certo? Tem duas regras que eu posso associar que vão fazer com que eu obtenho uma operação de derivada, perdão, uma operação de integral que seja linear, tá certo? E invariante translacional. São essas duas regras. Integral de delta i é 0, integral de delta i é 1. E a gente vai impor também que os dθis também satisfaçam relações de anticomutação com os θj's e com os próprios dθj's. Claro que as derivadas em relação às variáveis de Grassmann também satisfazem relações de anticomutação, isso já está implícito na definição delas. Certo? Então o que vai fazer a integral? A integral em geral, ela vai me produzir um número, tá certo? Esses caras aqui, F0, F1, F2, F2, por exemplo, são números. Então vai me produzir um número a partir de um elemento dessa álgebra de Grassmann. Então, na integração é que reside realmente todo o segredo da história. Porque como eu meço variáveis de Grassmann? O que eu meço são números reais, de referência, né? Mas se eu já tiver um número complexo, eu não posso imaginar tomar um módulo dele, aí quem sabe, eu meço alguma coisa associada a esse cara. O
que eu não consigo medir é uma coisa associada com essa variável de Grasman. Isso aí é de doido, né? Então, por exemplo, se eu quisesse integrar, né, o f de delta 1 e delta 2 que eu acabei de montar ali, né, como é que eu faria isso? Como eu disse, essas duas operações garantem que o integral é uma operação linear, né, e invariante translacional. Então, como é que eu faço uma integral dessa? Eu faço assim, integral de delta 1 de f0, né, mais integral de delta 1 de f1 delta 1 mais integral de delta 1 de f2 delta 2 mais integral de delta 1 de f1 2 delta 1 delta 2, né? Esse primeiro aqui, o f0 sai da integral, ela vai ser linear, f0 sai da integral, a integral de d delta 1 é zero, pela regra que eu coloquei lá. Esse f1 sai da integral, e a integral de d delta 1 é 1, né? Então já obtenho aqui uma primeira contribuição, f1. Né? O f2 sai da integral, a integral d delta 1 de delta 2, isso é zero. Né? Vou colocar assim. E finalmente aqui eu tenho integral d delta 1 de delta 1 delta 2, o f1 2 sai. Integral de d delta 1 delta 1, né, é 1. Então eu tenho f1 2 delta 2. Certo? Se eu resolvesse integrar em relação às duas variáveis de Grasman, né, se eu fizesse integral d delta 1, d delta 2, do f delta 1, delta 2, o meu resultado aí sim seria um número. Aqui, nesse caso, você veja que a minha integral é praticamente como se eu tivesse feito uma derivada em relação a delta 1. Se eu tivesse derivado a função que está ali em relação a delta 1, seria exatamente esse o resultado que eu obteria. Né? Se eu integrar esse cara aqui, né, aí o que eu vou obter, o único termo que vai contribuir realmente para todo mundo vai ser esse último que está aqui. O resto vai ficar zero. Então, nesse caso, sim, eu obtenho integral de delta 1 de delta 2, do f de delta 1 delta 2 igual a f1 2. É um número real ou complexo. Ele depende sobre quem você está definindo o seu espaço vetorial que você chamou de álgebra de Grasman. Tá certo? Legal. Legal, mas ainda não acabaram as coisas bizarras. Certo? Mais uma coisa bizarra chegando aí. Suponha que você resolveu fazer uma mudança de variáveis de Grasman. Olha que maravilha. Né? A gente acabou de aprender sobre as variáveis de Grasman, já estamos mudando de variáveis. Né? Então vamos fazer uma mudança de variáveis de Grasman. Vamos pensar assim, ó, vou pegar e falar que θi é somatório J igual a 1 Tn, incerto K e J, CJ. Certo? Os CJ, por hipótese, são outro conjunto de variáveis de Grasman. Tá certo? Outro conjunto. A pergunta é a seguinte: como tem que se transformar os dθis? Se fosse variáveis normais, bosônicos, a resposta estava clara, né? É só passar o D ali por cima dos caras, pronto, né? Somatório de J igual a 1 até N, de K e J, dxj. Pronto. Né? Mas se você fizer isso, você se ferra com as variáveis de Grasman. Olha só por quê. Né? Vamos supor que a mudança dos dθi também é uma mudança linear. Né? Então, J igual a 1 até N, e vamos chamar aqui de M e J, CJ. M e J porque eu
não quero fixar que esses caras sejam, de fato, os mesmos KJ obrigatoriamente. Quero concluir alguma coisa a partir das regras anteriores que eu coloquei. Né? Então, se eu pegar integral d θ i θ j, né? Tá certo? O que isso vai representar vai ser o seguinte. Só um minutinho. Vou chamar isso aqui de MJI. Fica mais fácil de fazer assim. MJI CJ. Desculpa. DXCJ. Isso aqui vai ser. Deixa eu escrever os somatórios. Somatório em K, em L, né? Mudando assim, em L, em M, dθi, né? Dθi vai ser dCl, M, L, I, tá certo? E o θj vai ser somatório em M de K, J, M, C, N. Tá certo? Bom, o que eu sei é o seguinte, isso aqui tem que ser delta e J, né? Pela regra que eu propus. Se eu tenho variáveis de Grassmann, as variáveis de Grassmann têm que satisfazer a regra que eu impus ali, de integração. Né? É claro que essas variáveis de Grassmann também têm que satisfazer uma regra parecida. Né? Eu posso colocar aqui do lado, como lembrete, de CL. CM é delta LM. Certo? Então, usando a regra também dos CIS, né, eu vou ter somatório em L, N, delta LM, N, LI, K, JN. Certo? Portanto, isso daqui vai ser somatório em N, de K, JN, N, NI. Isso tem que ser delta e J. Portanto, se os θ se transformam com K, tá certo? Os dθs têm que se transformar com M que seja a inversa do K. Então essa equação aqui vai implicar que o M é igual ao K menos 1. Tá certo? Só para trocar em miúdos, né? Vou dar um exemplo unidimensional. Né? Então, se eu tenho θ igual, por exemplo, a KXi, uma variável de Grassmann, certo? O que eu estou dizendo aqui é que o dθ tem que ser 1 sobre K dxi, certo? E aí funciona tudo direitinho. Integral em dθ vezes θ, né, é igual a integral de 1 sobre K dxi, K xi, que é a integral de dxi xi, que é 1. Olha a tragédia que seria se você tivesse feito isso aqui, ó. Aí aqui você teria K e aqui você teria K2. E a sua integral dependeria do que você está fazendo na sua mudança de variáveis, o que é absurdo. Tá certo? Então, se você estabelece uma regra bizarra como aquela para fazer integração, né, você tem que aturar essa regra bizarra como consequência do que você falou que é a integração. Consequência é que quando você faz uma mudança de variáveis, na sua integral, os elementos de integração têm que mudar o inverso das matrizes. Tá certo?
Tem mais uma coisinha que é bastante importante, que é o que nós chamamos de involução, né? Sobre uma álgebra de gases. Uma involução é o seguinte: você define novas variáveis de grado θ barra 1, θ barra 2, θ barra n, certo? E define uma operação que você chama de involução, tá? Na álgebra, que faz o seguinte: você pega θ barra i barrado, ou seja, o que você chamou de involução, é o próprio θi, tá certo? O barra de θi e θj é θ barra j, θ barra i. E o barra do produto do lambda por θi é lambda de estrela, θ barra i. Então, se você tem uma operação que associa ao θi o θ barra i, seguindo essas regras, você tem o que você chama de uma involução na sua álgebra de grado. Você vê que isso é uma cópia, né, de tomar o conjugado hermitiano nas matrizes, né? Conjugar e transpor. Tá certo? Mais ou menos isso que está aqui. Né? E agora vamos, né, aplicar essas coisas todas aqui que a gente aprendeu. Né? Vamos aplicar isso aí. Vamos voltar ao nosso exemplo bidimensional. Vamos voltar para o nosso exemplo bidimensional. Vamos definir o seguinte: integral dθ1, dθ2 só um minuto. Esse barra dθ1, dθ1, dθ barra 2, dθ2. Certo? Vou ficar assim. E exponencial de menos somatório de i em j de θi uma certa matriz dj θj e j θ barra 1 variando de 1 até 2. Certo? Então nós entramos aí nesse mundo dessas variáveis anticondutantes, com regras estranhas de integração, regras estranhas de derivação. E agora vamos usar todas as características desse mundo aí para calcular uma coisa desse tipo. Certo? Então o que dá isso aqui? Né? É claro que aqui, você vê, como I e J variam de 1 a 2, isso aqui é uma matriz 2 por 2, tá certo? Genérica. Né? Então você pode pegar essa exponencial que está aqui, o que você chama de exponencial, observa que, em princípio, né, a definição da exponencial é 1 mais não sei o que, mais não sei o que ao quadrado sobre 2 fatorial, mais não sei o que ao cubo sobre 3 fatorial, e aplica essa definição. É isso que a gente quer dizer com exponencial. Então, isso é 1 menos a soma de I e J igual a 1 a 2, θ barra I, dj, θj, né?
mais 1 sobre 2 fatorial, soma I, J, K, L, né? Θ barra I, D, I, J, θ, J, θ barra K, D, K, L, θ, K, né? Mais termos, o próximo termo é 1 sobre 3 fatorial, né, etc e tal. Como é que vai ser esse termo 1 sobre 3 fatorial? Olha só, o 1 sobre 2 fatorial já contém produtos de 2 tetas e de 2 tetas barras. Né? Ó, tem teta, 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 teta aqui, teta barra, né? Lembra que tanto teta quanto teta barra só tem teta 1, teta 2, teta barra 1, teta barra 2. Então, se você fizer produtos de 2 tetas, o único cara que pode sobreviver é um cara do tipo teta 1, teta 2, teta barra 1, teta barra 2. O resto, todo mundo vai para zero. Né? Por causa das regras das variáveis de Grassi. Se você botar o termo cúbico ali, aí você vai ter produtos de 3 tetas. Só que o teta só pode ir com teta 1 e teta 2. Então, quando você tiver que botar mais um teta desse produto, ou é teta 1 ou é teta 2, vai dar zero. Então, a exponencial sobre uma álgebra de Grassi ela termina num certo ponto. Ela não é uma série infinita, é uma série finita. Tá certo? Vamos lá. Esse termo aqui ninguém pode fazer nada com ele, mas esse termo aqui a gente pode sim. Né? A gente pode observar justamente, né, que quais são as contribuições que vão aparecer. São exatamente as contribuições onde todos os índices são diferentes entre si. Se tiver duas contribuições iguais desses índices, dá zero, porque θ I ao quadrado é zero. Né? Então isso aqui é igual a 1 menos a mesma coisa que está aqui em cima, mais 1 sobre 2 fatorial, aí você tem, vamos lá, θ barra 1, D, 1, 2, D, 1, 1, θ 1, mais, vamos direto, né? A gente pode fazer a soma e depois fazer os produtos e mostrar os caras que dão zero. A gente pode escrever direto. Se eu já fixei isso aqui, 1 e 1, aqui tem que ser 2 e 2. Θ barra 2, D2, 2, θ 2. Mais θ barra 1, D1, 2, θ 2. Aí tem θ barra 2, D2, 1, θ 1. Isso também não dá certo. Não? Mais θ barra 2, D2, 1, θ 1, certo? Θ barra 1, D1, 2, θ 2. E tem mais um, que vai ser θ barra 1, θ barra 2, D2, 2, θ 2, θ barra 1, D1, 1, θ 1. Todos os outros termos que aparecerem aí vão dar zero, certo? Porque vão envolver, por exemplo, aqui, θ barra 1, θ 1. Aqui pode ser θ barra 1, θ 2, por exemplo. Aí θ barra 1 ao quadrado é zero. Né? Então eu nem preciso me preocupar com ele. Esses aí são os 4 únicos que sobram na história. Né? Então, o resultado vai ser 1 menos a mesma coisa que está lá, 1 sobre 2 fatorial. Aí eu vejo que em todos os termos eu vou ter a estrutura θ barra 1, θ barra 2, θ 2. Tá certo? O problema então é pegar os termos que estão aqui e levar nesse termo.
Anticomutando os caras no meio, vai poder ter um sinal de mais ou um sinal de menos. Né? Então vamos escrever aqui, θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. Esse aqui é o cara standard. Esse cara aqui já está nesse formato, B11, B22. Esse primeiro aqui são números, né? Dessa matriz são números. Depois aqui, né? Você tem θ barra 1, θ2, θ barra 2, θ1. Né? Para você chegar naquele formato, θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2, você tem que pegar o θ1, passar por cima do θ barra 2, passar por cima do θ2, tá certo? E depois tem que pegar o θ2 e passar por cima do θ barra 2. Ó, tem θ barra 1, θ2, θ barra 2, θ1. Isso aqui é menos θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. Não? Se eu pegar o θ1, eu passo por cima dos dois, aí eu troco de sinal. E aí eu pego o θ2 e passo por cima do θ barra 2 e eu troco de sinal uma vez. Então tem um sinal de menos aqui, e o termo que vai acontecer aqui é B12, B21. Certo? Depois aqui eu tenho θ barra 2, B21, θ1, nesse termo aqui, θ barra 1, θ2. Então aqui eu tenho que pegar o θ2, né? Tenho que pegar o θ barra 2 e passar para cá. Tudo bem, eu passo duas vezes, não gosto do sinal. E depois tem que passar o θ1 para cá, para perto do θ barra 1. Então isso aqui é menos θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. É a mesma forma. Quem está no meio deles, B21, B12, que já estava presente com sinal de menos. Então ganhamos 2 aqui. Certo? E finalmente tem esse último aqui, que é θ barra 2, θ2, θ barra 1, θ1. Né? Tem um jeito ultra rápido de fazer essa conta, que é o seguinte: se eu pegar esses dois e passar por cima desses dois, não troco de sinal, porque um produto de duas variáveis de grau se comporta como se fosse uma variável normal, né, comutante. Né? Pode fazer devagar ou rápido, né? Você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. Quem é o termo que está aqui? B22, B11, que também já está presente. Então, ganho um 2 aqui e fecha a história aqui. Certo? Portanto, isso aqui dá 1 menos o termo que está lá em cima, né? Mais o determinante da matriz B, vezes θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. Certo? Bom, agora fazer integral, né, é aplicar essa operação a essa soma que está aqui. Né? Integrar sobre dθ barra 1, dθ1, dθ barra 2, dθ2, o 1 dá zero, porque não tem as quatro variáveis de Grasman presentes para saturar cada uma das integrais. Né? Integrar esse termo que está aqui também dá zero, porque eu vou ter duas das integrais saturadas, né? Por exemplo, aqui eu posso ter termo de θ barra 2, θ1. Então, o dθ2 vai chegar no θ barra 2, o dθ barra 2 vai chegar no θ barra 2, e o dθ1 vai chegar no θ1, mas o resto vai ficar sozinho. Então, dá zero também. Então, nem esse termo contribuem na nossa integral. Né? Então, o único termo que contribui é o último, e tem aquele fator ali na frente, vamos isolar o fator, determinante de B, integral, dθ barra 1, dθ1, dθ barra 2, dθ2,
E aqui aparece θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2. Né? Mais uma vez, isso daqui se comporta, né, duas variáveis de grau se comportam como um número normal. Então, θ barra 1, θ1, posso passar por cima do dθ2, do dθ barra 2 e chegar aqui perto. Né? Então, isso daqui vai ser determinante de integral dθ barra 1, dθ1, θ barra 1, θ1, integral dθ barra 2, dθ2, θ barra 2, δ2. Tá? Agora, o θ barra 1, quando é integrado, quando passa por cima do dθ1, troca de sinal. Aí você integra o número de dθ barra 1, vira 1, menos 1. Aí a última integral que sobra é dθ1, θ1, que dá 1. Obrigadão. dθ1, θ1, que dá 1. Então, o valor dessa integral toda é menos 1. O valor dessa integral aqui é só trocar 1 por 2, dá a mesma coisa, menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, o resultado final disso aqui dá o determinante da nossa matriz D. Tá certo? A história toda, você pode mudar, né? Claro que tem melhores maneiras de fazer essa conta, né? Se você for para N variáveis, você não sabe, né? Fazer essa história desse jeito. Né? Muito embora o argumento vale. Né? Se você pegar a exponencial de θ barra I, V, J, θJ agora com I, J igual a 1, que é N, e não até 2, né? Você vai ter quantos termos na série da exponencial? N termos, certo? Do termo, a sua exponencial vai cortar no termo de ordem N, certo? Todos os termos até ordem N-1 não vão colaborar, pela mesma razão que a gente fez aqui, certo? O único termo que vai colaborar é esse último termo, que é o produtório desses caras em ordem N. Tá certo? O produtório desses caras em ordem N, você pode mostrar por indução, que dá o determinante da matriz, vezes o produto das variáveis de grau, são arranjados exatamente nessa ordem aqui. Θ barra 1, θ1, θ barra 2, θ2, θ barra 3, θ3, θ barra N, θN. Tá certo? Aí você faz a integral e sobra o determinante de D. Certo? Então, não sei se eu perdi alguma coisa. Você falou agora no final, se eu tivesse com 3 variáveis de viagem, eu teria 3 integrações no final, eu teria o fator menos 1. Sim, você teria o fator menos 1 se o N fosse ímpar. Foi ímpar. Mas se o N for menos 1 elevado a... Se o N for ímpar, você tem outro fator menos 1, que é esse menos aqui, tá certo? Elevado à enésima potência. Vai compensar o cara. Então, para você pegar, né, você faz o mesmo raciocínio aqui. Você passa cada par, né, para perto de cada par, e aí cada integral dessa dá menos 1. Né? Então isso aqui dá menos 1 elevado a n. Né? Dá menos 1 elevado a n. Só que tem também um termo menos 1 elevado a n que vem da expansão da exponencial em enésima ordem. Esses dois termos vão cancelar. Certo? Então, isso que está aqui, essa fórmula, né, é um jeito de você escrever um determinante funcional. Quer dizer, nessa demonstração fica faltando a gente mostrar que o produto daqueles N caras dá exatamente
né? O determinante, né? Da matriz. Mas, como eu disse, isso é uma coisa que você pode fazer por indução. Se você prova para 2, supõe para n menos 1 e prova para n. Tá certo? Não é tão difícil assim, não. E se você não gostar desse jeito de provar, tem outros jeitos de provar também. Né? Agora, o fato então é o seguinte: a gente estabeleceu que a integral de dθ barra i, dθ i, produtório igual a 1 até n, é exponencial, menos somatório i j iguais a 1 até n, θ barra i, dj, θj é determinante de P. Isso para n variáveis, tá certo? Então, aqui você usou que essas variáveis são evoluções. Não usei em momento nenhum. Não usei em momento nenhum, mas, né? Você está olhando para isso daqui, você já pode imaginar que isso é uma ação, tá certo? Mas isso daí seria válido para qualquer 4 variáveis. Isso. Qualquer 4 variáveis que você tivesse, 4 variáveis exatamente. Sim, 4 variáveis. Se você colocasse ele funcional. A gente coloca, a gente não usou, você tem toda a gente não usou, que a gente tem uma operação de involução. A operação de involução é útil para você construir uma ação que seja real, tá certo? Então você vai associar a operação de conjugação hermitiana, né, da sua ação, justamente do ponto de vista clássico, com essa operação de involução. Então, um cara como esse aqui, se você tiver um operador hermitiano, você calcular a involução desse cara, você vai voltar nele mesmo. Tá certo? Se o seu B for uma matriz hermitiana. Mas para isso é preciso que você tenha definido a tal operação de involução, senão não funciona. Tá certo? Então, a grande jogada aqui, agora, é a seguinte. Nós vamos partir para a definição de uma integral funcional sobre variáveis de Grassmann. Tá certo? Como é que vai ser isso? Agora a gente vai introduzir, né, uma álgebra de Grassmann de dimensão infinita. Só um minutinho. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar campos de Grassmann. Os campos de Grassmann vão ser definidos assim: somatório, n igual a 0 é infinito, o n de x, θn. Certo? Quem é a variável de Grassmann? São os θn's. θ1, θ2, θ3, só que agora tem infinitas delas. Tá certo? Esses UN de x nós estamos considerando um conjunto arbitrário em princípio, não precisa ser um conjunto dado, isso pode ser um conjunto qualquer de funções ortonormais. Né? Então você
tem uso N satisfazendo coisas desse tipo. O N estrela de x, o N de x dx, delta N, certo? Conjunto completo de funções ortonormais, você também satisfaz isso aqui. O N estrela de x, o N de x, o N estrela de y igual a delta x menos y. Somatório I. Tá? Bom, é claro então que essas variáveis de Grassmann agora tomadas como contínuos, né, anticomutam. Esses campos de Grassmann anticomutam. Certo? Porque as variáveis de Grassmann anticomutam, né? Simplesmente por causa disso. Né? E se você tiver que escrever agora, né, uma função funcional genérico, né, na álgebra de Grassmann, né, esse vai ser um cara assim, né? O seu f é somatório de n igual a 0 até infinito, integral de x1 dxn, θ de x1, θ de xn, f n certo? Esses caras aqui têm que ser, né, funções completamente antissimétricas de x1 xn. Então tem duas alternativas, né? Ou você escreve todos os termos não equivalentes, ou você escreve desse jeito e você impõe que os f sejam antissimétricos. É mais ou menos como a notação que a gente tem para formas diferenciais. Né? Você generaliza a definição também das derivadas funcionais, das derivadas à direita e à esquerda, né? Da mesma maneira. Por exemplo, se você tiver um delta θ de x à direita, θ de x1, θ de x2, isso daqui vai ser delta de x1 menos x, θ de x2 menos θ delta de x2 menos x, θ de x1. Certo? Você deriva esse, mantém esse, e passa a derivada funcional por cima desse para atingir esse, mas aí você troca de sinal. Sua derivada funcional tem que descontar também. Né? Isso também está generalizado para monômios, né, envolvendo N caras convencionais desses. Né? O que nós chamamos agora de integral funcional é esse negócio aqui. Né? Dθ de x, né? É o limite, quando n tende ao infinito, dθn, dθ2, dθ1. Δ1, Δ2, Δn, etc. são esses coeficientes que estão aqui. Certo? Qual é a ideia por trás de você definir a medida funcional desse jeito? Né? A ideia é a mesma que você usaria se você fosse definir a medida funcional para um campo convencional, um campo escalar, por exemplo. Né? Você poderia pensar no caso do campo escalar, né? Defina como sendo produtório sobre x e dφ de x. Essa é uma possibilidade, né? Quer dizer, cada φ de x, φ de x é um mapa, né, que pega o ponto x e leva um número, né? Então você pode imaginar o φ de x sendo qualquer número entre mais infinito e menos infinito, se fosse um campo escalar.
Mas você pode atingir o mesmo resultado se você pegar o φ de x e expandir em termos de um conjunto de funções ortonormais, né, sem o n de x, e você dizer o seguinte, que você soma sobre todas as configurações φ de x, se você somar sobre todos os conjuntos de coeficientes possíveis para esse dado conjunto de funções ortonormais fixo. Tá certo? Quer dizer, quando você tem um conjunto completo, cada função é univocamente definida em termos dos coeficientes da sua decomposição, em termos do conjunto ortonormal que você escolheu. Né? Então, se você variar os coeficientes, variar um pouquinho que seja, você está obtendo outra função, diferente das funções anteriores. Então, fazer essa definição de derivada de integral funcional é a mesma coisa que você fazer essa definição aqui, né? N igual a 1 é infinito, 0, como faz, dCn. O que a gente está fazendo é basicamente copiar, né, essa definição para variáveis de Grassmann. Você olha, se eu tiver um campo de Grassmann, em geral, ele é estabelecido daquela maneira, pode ser definido daquela maneira. Se eu variar para manter no meu conjunto de funções ortonormais, se eu variasse a minha variável de Grassmann de alguma forma, se isso fosse possível também, né, eu teria outro campo diferente. Né? Então eu tenho que integrar sobre todos esses caras. Essa é uma definição inspirada naquela maneira de ver a integral funcional mesmo no caso bosônico. E a grande jogada é a seguinte, que agora, né, a gente pode escrever, né, uma fórmula análoga, só que do ponto de vista de integração funcional, delta barra de x, né, delta barra de delta, né, vamos escrever de x, essa definição aqui de delta barra de delta significa que você vai usar né, dessa maneira, né? Eu defini as coisas dessa maneira. Então, se você fizer isso aqui, né, você pode definir isso, né, como limite para n tendendo ao infinito do determinante desse camarada que está aí. Né? Veja que determinante de um certo operador diferencial, o A pode ser um operador diferencial, pode ser, por exemplo, o operador que fica lá no meio da equação de Dirac. Né? Esses determinantes não necessariamente existem. Né? É um defeito deles, eles têm um defeito de, às vezes, não existir. Né? Mas, muitas vezes, você pode fazer com que eles venham a existir simplesmente definindo um tipo de regularização sobre eles e definindo fatores de normalização na sua integral funcional adequados. Aí você pode dar um conteúdo, né, de realidade para esses camaradas. Porque se você tiver uma matriz contínua, infinito por infinito, e quiser calcular o determinante dela, vamos raciocinar aqui para o absurdo, né? Imagina que essa matriz, então, possa ser diagonalizada, que você possa levá-la a uma base onde ela consiste apenas nos autovalores dela na diagonal. Então, você tem um produtório infinito, de infinitos números que podem, inclusive, crescer sem limite. Né? O mais provável é que eles cresçam sem limite mesmo, que seu determinante virgem. Né? E se você conseguir
normalizado adequadamente, a boa notícia é que em geral a gente consegue, né? Você pode sim definir esse determinante funcional sem maiores problemas, né? Para casos específicos pelo menos. A história toda é que objetos desse tipo, tá certo? Desse tipo que estão aqui, vão ser os objetos com os quais a gente vai se deparar quando a gente falar sobre conférmios, tá certo? Mais uma vez, as integrais funcionais fermiônicas vão ser todas desse tipo que está aí. Na verdade, tem umas coisinhas a mais aqui, né?